Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe aqui do Novo Horizonte. E é muito bom estar com vocês, porque quando a gente prepara algum material para expor, né? Quem mais aprende é quem está apresentando, né? É mais para mim essa mensagem do que propriamente para vocês. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre curar as próprias feridas para ajudar a curar o mundo. É uma frase assim de efeito, né? E aí eu me lembro da juventude lá que a gente tinha cheio de vontade, né? Cheio de esperança, cheio de motivação de tornar o mundo melhor, né? Quando a gente está estudando, quando a gente está começando a trabalhar. Só que com o tempo a gente acaba perdendo essa motivação, essa esperança, essa vontade, né? Em função dessas feridas e cicatrizes que durante a vida a gente vai acumulando e sozinhos, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de se liberar, né, desses traumas, desses problemas que a gente enfrentou. E a gente sabe, nós espíritas, né, que a gente traz uma bagagem da vida anterior, metade, né, digamos assim, fazendo uma conta de padeiro, como diz, né, assim, arredondando, e a outra metade é do que a gente vai vivenciar nesse planeta. Só que começa lá na concepção, né, o óvulo e o espermatozoide lá se encontram e dá aquele start para uma nova vida. Ali começa a nossa trajetória nova. Então toda aquela bagagem que a gente tinha começa a ser enriquecida, né, com essas novas experiências que a gente vai vivenciar nessa existência. E começa lá. E muitas vezes se fala, né, vamos cuidar a infância, né, adolescência e tal. Mas começa lá no útero da mãe, a nossa trajetória. E aquelas impressões que a gente tem lá no -9, né, do nosso nascimento, a gente acaba levando para a vida toda. Então a gente sabe que aquela criança que foi concebida com amor, que teve um acompanhamento na gestação, vai ser diferenciada daquela criança que veio por acidente, que já foi rejeitada desde o primeiro dia. E a gente vê como é fantástico, né? O nosso Criador, ali um óvulo, um espermatozoide, duas células, né, que se unem e começa aquela multiplicação. E as células são todas iguais, né, vão se multiplicando, aquela 2, 4, 8, vão se multiplicando, dobrando a cada segundo. E daqui a pouco tem uma célula que vira cérebro, outra célula vira pulmão, outra célula vira rim, outra célula vira osso, outra célula vira pele. E toda a ciência, com todo o conhecimento que a gente tem, não tem como explicar isso. Como que com 2 ingredientes, né, se fazem milhares, porque a gente tem bilhões de células, né, cada uma com a sua função, e as duas se originam no mesmo lugar. Por quê? Porque existe um Criador que criou essa maravilha. E o terror dos cientistas materialistas é comprovar que não existe Deus. Tá? Só que quanto mais avança a ciência, mais longe ela está desse objetivo de dizer que não existe nada, que tudo é obra do acaso. Não tem como ser o acaso, né? É fantástico. A gente vem com uma programação pronta, né? Ela corta o dedo. Esses dias eu estava fazendo um artesanato com umas conchinhas aí que eu recolhi no mar, usando bonder, e consegui colar mais meus dedos do que a peça, né? Por falta de prática e habilidade.
E aquilo dá uma ânsia na gente, né? Eu disse, pá, aí comecei a raspar aquilo. Eu sei que eu consegui tirar minha digital. No outro dia eu fui trabalhar, botei na biometria, nada. Fui no banco, nada. Simplesmente, quando eu tirei a pele, né, foi junto. 3 dias bastaram para voltar como estava. Porque a gente tem uma matriz, e essa matriz está lá para nos regenerar. E por que muitas vezes a gente adoece e não consegue essa regeneração? Pelos nossos pensamentos, a nossa vibração. Quem adoece o nosso corpo somos nós. A gente vem perfeito. Tudo é perfeito. Agora, a moda é a inteligência artificial, né? Agora é fantástico. Tudo a inteligência artificial faz sozinha. E aí tem uma que foi criada pelo Elon Musk, que é o Grok. E eu fiz a experiência, porque eu gosto. Tipo, São Tomé, a gente acaba tendo que acreditar nas coisas que a gente enxerga, né, e consegue comprovar. Ouvi falar que perguntaram para essa inteligência artificial qual é a probabilidade do acaso ter criado o universo. Como a gente aprende, né? Ah, deu o Big Bang, explodiu, criou as estrelas e as enzimas e papapá, e criou-se o mundo, e do nada surgiu a vida, do nada as plantas, os animais, os vegetais, tudo é do nada, né? E eu fiz a mesma pergunta, e ele diz lá que é 1 em 1 zilhão de chances de do nada surgir a vida, da forma que tentam explicar. E no final ele faz um resumo dizendo assim, mal comparando, a inteligência artificial falando, né? É como se tivesse um ferro velho com um Boeing todo desmontado lá, quebrado, e viesse um furacão e juntasse todas as peças e o Boeing saísse voando de novo. Quer dizer, uma coisa completamente impossível, né? Então a gente vê, então aquele que não acredita em Deus, na criação, na grandeza do universo, não tem mais argumentos, né? Quanto mais a ciência avança, mais se comprova que a gente tem um poder interior. Mas o que acontece? Na nossa criação, na nossa formação, a gente vai criando camadas, né? Como eu fiz com o meu dedo ali, coloquei uma cola por cima, escondia a minha digital ali, não impossibilitando ela se reconstituir. E cada cicatriz dessa nos prejudica. E nós vamos criando como se fosse um boneco, tá? Somos um ser e a gente fica criando, construindo um boneco com a nossa aparência, mas montado com todos esses traumas, essas cicatrizes, esses problemas que a gente teve. Aquela briga dos pais na nossa infância que a gente via e ficava com receio que o pai fosse separar, ou fosse agredir a mãe, ou a mãe fosse agredir o pai. Tudo aquilo, traumas que a gente vai transformando, pegando esse bonequinho e vai colocando ali, vai moldando, né? E lá pelas tantas a gente já acha que a gente é aquele bonequinho. A gente esquece a nossa origem divina, a gente esquece que tem pessoas boas no mundo, que a maioria são pessoas boas. É que a gente só ouve falar de tragédia, aconteceu um crime sério, hediondo, tá? Mas quantas pessoas ajudaram as outras? Um sopão, uma cesta básica, uma roupa de um brechó, uma pessoa caída na rua que alguém levanta. Quanta bondade teve nesse dia de hoje? A gente fica sabendo só daquele caso de polícia lá, porque a gente foi procurar, né? Não existe nenhum jornal que apareça notícias boas, né? Só as notícias ruins. E a gente acaba acreditando naquilo ali e transformando esse nosso bonequinho, que é o nosso ser paralelo, a ficar indiferente, né? As pessoas. Ao ponto da gente ver uma pessoa caída na rua e não dá mais bola. Outros vêm e enxergam ali um irmão, vão ser solidários. Sem julgamento, né?
A gente olha assim. Isso aconteceu comigo nesse verão. Eu estava na sacada, tomando um chimarrão. Daqui a pouco tem um pessoal que sentou num banco na frente do prédio ali. Para lá de bêbado, assim, os três, né? Cada qual mais bêbado. E lá pelas tantas, dois foram embora e deixaram um dormindo no banco ali. E aí, lá pelas tantas, ele conseguiu se levantar atrapalhado, rolou e caiu dentro do valão. Esse valão que passa na Ilha das Garças. E qual é o sentimento que a gente tem primeiro a julgar, né? E pensar assim, azar o dele, quem manda beber, por que ele não vai para casa? E aí, um bom espírito bateu no meu ombro, deve ter sido, porque eu acho que o meu eu natural não faria isso. Eu digo, mas tem que ajudar esse cara, agora tá dentro do valão. Aí desci, eu tinha mais pessoas ali, arrumamos uma corda, tiramos o cara dentro do valão. Aí, estamos sentados na grama ali. Aí, tá, subi de novo. Eu disse, mas coitado, deve estar morto de fome, já era meia-tarde, não deve ter comido nada. Aí fiz um sanduíche, fiz uma caneca com café forte, desci e entreguei para ele. Não estou falando isso para dizer que eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho. Mas aquele dia eu tive esse ato de bondade. E aí dei para ele e comeu aquele sanduíche, tomou aquele café, já ficou com a caneca, né? Porque aí vem a parte do... eu não vou pegar a caneca que esse cara tomou. Aí já perde pontos ali também, né? Ganhou de um lado, já perdeu no outro. Aí ele ficou ali, daqui a pouco ele rolou de novo para dentro d'água. Eu digo, mas tá difícil a situação. Aí tiramos ele de novo. Aí ele ficou sentado um tempo, levantou e foi embora. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que vêm e ajudam, né? Outros só julgam. Um bêbado, deixa ali, quem mandou beber. Mas quem está falando isso para vocês não é alguém bonzinho. Eu, muitas vezes já vi alguma situação assim e fiz de conta que não vi. Lá na Casa do Jardim a gente aprende lá que se a pessoa te pede ajuda tem que dar, né? Aí muitas vezes eu saía lá do Menino Deus, ali onde é a Casa do Jardim, na Rua Beck, e tinha que atravessar o Zafra e tinha aquele pessoal de rua que ficava ali. Aí eu ficava pensando assim, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja, mas eles vêm sempre, né? Aí tinha que ajudar, claro, né? A gente pediu ajuda, na aulinha lá ensinaram a dar ajuda. Curar as próprias feridas para ajudar a curar o mundo. Aí eu lembrei, quando eu estava hoje fazendo a revisão aqui, a maioria daqui, pessoas já experientes, né? Eu vejo que tem poucos jovens aí, e não é saudosismo, mas na nossa juventude tinham músicas, né, com mensagens. Hoje a gente tá bem difícil, né, funk, essas coisas tudo aí. E eu me lembro de uma música que o Paralamas tocava, que é aquela, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O que tem nessa frase, né? Amar sem julgar, amar sem esperar retorno, né? Muitas vezes a gente ajuda e depois fala mal da pessoa, aí o nosso ato de ajuda já foi embora, né? Que a gente pensa assim, mas o cara nem me disse obrigado. Como esse cara que eu citei há pouco, eu ajudei ele não foi capaz de dizer, obrigado, então, valeu. Mas aquilo ali já é o pagamento. Se eu exigisse dele um obrigado, ele já estava me pagando com aquele obrigado. E nessa mesma música fala ali, quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo. Depois a gente cresce, diz que todo mundo entra na faculdade comunista e sai capitalista. Capitalista ao extremo, né? Pensando só em dinheiro e só em si mesmo, em carreira. Durante muitos anos eu também acreditei nisso, que a gente podia curar o mundo. Achava que só poderia falar de esperança quando estivesse forte, que só poderia falar de paz quando estivesse imperturbável, que só poderia oferecer luz
quando nenhuma sombra me habitasse. Mas a vida me ensinou algo diferente. Aprendi que as dores não são apenas feridas, são portais. São lugares onde a alma foi rasgada, mas também onde ela se tornou mais sensível, mais humana, mais capaz de compreender o outro. Talvez por isso estamos em junho, né, praticamente. Faz muito tempo que eu não falo aqui, não trago uma mensagem para vocês, que eu também não estou numa fase muito boa, né, da minha existência. Muitos questionamentos internos, revisões que a gente fica fazendo. Ainda estou com as minhas feridas expostas. Mas se eu fosse esperar eu me curar para vir aqui, eu acho que eu teria que vir na minha próxima existência, né? Então é isso. A gente pode ajudar as pessoas como a gente está. A gente não precisa estar em equilíbrio para ajudar o nosso próximo. Porque se a gente esperar, vai ficar para a próxima vida mesmo, né? Não escrevo como alguém que venceu todas as batalhas. Escrevo como alguém que continua atravessando os desertos. E talvez seja exatamente isso que nos conecta. O que é a felicidade, né? A felicidade são momentos raros na nossa existência, quando a gente consegue estar em paz consigo mesmo. São momentos, né, raros. A gente sempre está preocupado com alguma coisa. Está preocupado com o filho, preocupado com a mãe, preocupado com o emprego, vivendo o dia de amanhã, esquecendo o dia de hoje, que é o mais importante, né? A gente vive olhando para o passado, isso traz a depressão, tá? E olhando para o futuro, a ansiedade. A gente não consegue viver o presente. E o único lugar que a gente pode estar em paz e ser feliz é no presente, né? Passado já foi, não tem como arrumar. É como aquela ampulheta, né? A areia correu para a parte de baixo, não sobe mais, só se na próxima existência a gente começa de novo, né? A contagem. Vivemos em uma sociedade marcada pela polarização, pela pressa e pela superficialidade emocional. As redes sociais amplificam certezas e diminuem escutas. As opiniões se tornam armas, as diferenças viram muros. O que a gente mais vê é isso, né? Amigos de anos, daqui a pouco numa rede social alguém, eu sou do Bolsonaro, eu sou do Lula, eu sou da direita, da esquerda, Grêmio, Internacional, e não vou mais falar com esse cara aí, não gosto mais dele, ele não é da minha turma. E a gente entra, né, nessas jogadas, né? E a gente esquece que nós somos todos seres humanos. Não existe raça, né? Quem tem raça é cão, gato, boi, né? Animais, os animais têm raça. Nós somos o gênero humano, somos humanos, todos nós. E tinha um exemplo que eu via, tinha um mestre Roden, que eu tive o prazer de assistir palestra dele quando eu era criança. Ele tinha um modelo assim, ó, a gente está vendo uma mão aqui é cada um de nós, né? Nós não temos nada a ver um com o outro, né? A gente se enxerga assim, né? 4 dedos diferentes. Então, eu, a senhora, não, cada um desses aqui, não tem nada a ver um com o outro. Quando na realidade a gente tem a mesma raiz, a gente faz parte de um organismo. Então todos os habitantes desse planeta fazem parte da mesma família. E como é que a gente esquece isso, né? Quando eu estou fazendo mal para alguém, como se eu fosse um desses dedos aqui, né? Aí esse aqui vai agredir esse agora. Eu vou sentir a dor quando esse dedo aqui me machucar. Eu vou sentir mais que o próprio dedo. Mas a gente não enxerga isso. E isso talvez, da mensagem que eu estou trazendo aqui, se a gente guardar isso, enxergar no próximo, né, um irmão, um companheiro, na nossa própria família, que é onde começa tudo, né?
Essa história de ajudar a mudar, a curar o mundo. Se cada um cuidasse da sua família, basta. O mundo seria melhor. A gente não precisa salvar a família do vizinho. Se a gente conseguir salvar, cada um salvar a sua família, cuidar do seu filho, não vai ter drogado, não vai ter bandido, né? Não vai ter malfeitor, porque cada um cuidou do seu. A sociedade não tem que estar cuidando dos nossos filhos, é nossa responsabilidade. Nós escolhemos essa família que está conosco. E muitas vezes a gente não consegue entender o nosso irmão, o nosso filho, o nosso pai. E a gente acaba se afastando, né? E o apelo que eu faço a vocês, não desistam dos familiares. A paz começa na família. Os países desenvolvidos, que têm bem menos problemas sociais do que nós, né? Principalmente pela divisão de renda, é onde a família é mais forte, né? Onde há mais união na família. A gente pega aqui um exemplo bem perto da gente, na Serra Gaúcha, aí, pessoal de origem italiana, alemã, né? A família é bem fortalecida. Eu posso falar mais do pessoal italiano, né? Que minha família é lá de Garibaldi. E o pessoal vai nascendo e vai ficando. E o pai lá quer que os filhos fiquem na volta, que eles aprendam a lidar com os negócios, a lidar com a terra e fiquem na volta. Então tem um elo, uma responsabilidade gigante, né, da família com os seus filhos. E a gente não vê isso na cidade grande. Morava lá em Porto Alegre, eu não conhecia, fiquei quase 20 anos num prédio, não conhecia a metade das pessoas que moravam lá. Era prédio pequeno. Porque cada um tem a sua vida, a sua rotina, não enxerga o outro. Então é isso. Eu vou pular lá para o fim, porque eu tinha que falar um monte de coisa. E o tempo já está terminando. Então vamos pular. Vamos ver o que a gente teria mais aqui. No final, eu vou guardar essa aqui e nós vamos continuar numa próxima oportunidade. Então vai ter momento 1 e 2. Qual é o remédio, né, para a gente curar essas feridas da alma? Aceitar o tempo da alma. A gente não consegue curar essas feridas no estalar de dedos, né? Como seria bom fazer uma mágica. Agora eu vou fazer uma limpeza. Esse dia eu estava vendo um filme de ficção que tinha isso. O cientista lá copiava tudo que tinha no cérebro do sujeito, consertava, tirava as cicatrizes, os traumas, né? E jogava de volta no cérebro e o cara ficava curado. Mas isso aí a gente sabe que é impossível, né? Isso aí fugiria da nossa natureza. O que é aceitar o tempo da alma? Nem toda ferida, nem toda cicatriz se resolve rapidamente. Há dores profundas que exigem paciência, persistência, oração, às vezes terapia. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho, a gente precisa de ajuda. E a terapia existe para isso, a medicina existe para isso, né? Para nos ajudar quando a gente não consegue. Tratamento espiritual, que é o que a gente faz aqui. Apoio emocional. Curar-se não é esquecer, é olhar para a própria história sem sangrar novamente. A gente não consegue esquecer esse negócio de agitar o cérebro e tirar a parte não tão boa, né? A gente não consegue fazer. Estamos longe de conseguir isso. Mas aí a gente pode reavaliar tudo isso, entender. Se o meu pai fez isso comigo, e se eu tenho um trauma por causa disso, entender que ele fez porque ele não sabia fazer diferente.
eu tomei muita varada na infância. Eu nunca bati nos meus filhos com vara, porque eu entendi, porque naquela época era assim. Que bom que hoje a gente não precisa mais, mudou. Né? O espírito amadurece lentamente. Assim como o corpo possui tempo de recuperação, a alma também possui. Isso que eu falei do exemplo, né? A gente tem um corte, vai levar um tempo para aquilo cicatrizar. Quebra um osso, imobiliza, o próprio organismo já começa, né, a calcificar de novo aquele material quebrado. E aí nós temos algumas ferramentas. Essa é a parte que eu gostaria de salientar. Algumas práticas que a gente pode fazer para nos ajudar a cicatrizar e curar essas feridas da alma. Evangelho no lar, eu moro sozinho, eu faço sozinho. Entre aspas, né? Porque o mundo espiritual está sempre com a gente. Água fluidificada, passe espírita, é o que a gente tem aqui, né? Que a gente veio buscar. Prece diária, acordar de manhã, agradecer. Agradecer de noite também, aquela cama quentinha, aquele cobertor. Né? Leitura de obras espíritas, atendimento fraterno, que também tem. Trabalho voluntário ajuda muito, né? De alguma forma ajudar o nosso próximo. Tem várias formas de fazer isso. E terapia quando necessário, que é aquilo que eu comentei. O espiritismo jamais deve substituir cuidados médicos ou psicológicos. A verdadeira cura integra corpo, mente, emoção e espírito. Né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Se a gente sente que não está resolvendo aqui, né, com o passe, com a prece, com a meditação, talvez a gente precise de um apoio maior. Vamos buscar um médico, um psiquiatra, um psicólogo. E pensar na mensagem de esperança que o Espiritismo traz para nós. Nenhuma dor é eterna, tudo é passageiro. Nenhuma queda define definitivamente um espírito. Todos estamos em evolução. Mesmo alguém profundamente ferido pode reconstruir a própria vida, reencontrar sentido, recuperar a paz e transformar o sofrimento em sabedoria. A alma pode florescer depois da dor. As feridas da alma existem, fazem parte da jornada humana, mas podem ser curadas através do amor, do autoconhecimento e da espiritualidade. O amor cura tudo, né? O amor cura tudo. Aquele amor que a gente tem pelos as pessoas mais simpáticas e queridas com a gente, quando a gente conseguir exercitar e expandir esse amor para todas as pessoas que nos cercam, nós já estamos com meio caminho andado da cura. A doutrina espírita nos convida não a negar a dor, mas transformá-la em crescimento. Que possamos sair daqui refletindo: o que minha alma precisa curar? Isso aí faz parte da nossa introspecção, né? Um momento de relaxamento, meditação, sentar e pensar: o que eu preciso curar na minha alma? Mas se olhar no espelho, né? Sem subterfúgio. O que ainda preciso liberar? Qual é o sentimento? Quantas pessoas eu preciso perdoar, né? Perdoar a mim mesmo? Quantas pessoas nos prejudicaram? E a gente ainda guarda isso, e isso faz mal para a gente, né? É como veneno, né? A gente vai se envenenando com isso. Uma hora o nosso corpo reflete. E que tipo de espírito desejo me tornar? Eu quero me tornar um cara infeliz ou quero tornar um cara útil à sociedade? E deixando assim uma mensagem final, né? Fechando bem no tempo. Eu não consegui falar nada do que eu tinha planejado, mas acho que o Cristiano vai dar uma outra oportunidade para terminar esse assunto.
Você não é sua dor, você é um espírito em processo de cura e evolução. Nós não somos a nossa dor, nós somos um espírito em evolução. E tudo que acontece para a gente, que a gente acha que é ruim, ou é para a nossa evolução, ou é a quitação de alguma dívida que a gente retraiu nesta ou na outra, né? E vamos pegar esse bonequinho que a gente construiu aqui, e que a gente acha, tudo que acontece com a gente procura um culpado, né? Não é uma crítica aos psicólogos, mas muitos acabam buscando isso, né? Dizendo que todo o teu mal é porque alguém te prejudicou lá no passado, na tua infância. Esse tempo, um dos meus filhos foi fazer terapia e a psicóloga não achou muita coisa, né? Porque eu era um pai assim, eu levava até a faculdade, eu levava no colégio, buscava. A gente saía sempre da escola, ia dar uma volta numa praça nova, lá correr, jogar futebol, fazer alguma coisa, antes de ir para casa até, do almoço. E um deles estava com dificuldade no casamento, mais novo, e procurou uma psicóloga e fez uma análise e tal. Ela não achou muita coisa e eles ficam procurando, né? Tem que achar alguma coisa para qual é a causa daquele sofrimento. E aí ele veio me dizer, ela descobriu lá. Eu digo, tá, o que que é? Não, teve um dia que tu me esqueceu no colégio. Eu digo, cara, te levei até os 21 anos na faculdade, da jardim à faculdade. E o dia que eu cheguei atrasado, eu não te esqueci. Eu estava numa reunião com o meu chefe e não consegui ir na hora. Ele foi o último a ser buscado no colégio. E ela achou aquilo. E aí disse que o problema dele era abandono, que o pai abandonou ele no colégio. Eu digo, cara, 21 anos tu te levei no colo, um dia tu te atrasou, tu acha que esse é teu problema. E a gente vê isso, né? Não é uma crítica, se tem psicólogo aí, desculpe. Mas às vezes o colega não está muito preparado, fica procurando alguma coisa, né? Tem que ter uma causa, né? Assim como a gente vê em muitas casas, né, espírita. O que a gente mais vê, em várias casas é assim, quando não acha nada, fizeram um trabalhinho para ti. Aí tu, resolvi meu problema. Então tira, vamos desfazer esse trabalhinho. E aí, desfaz o trabalhinho, agora ficou bom. Mas nunca teve o trabalhinho. Né? Coisas paliativos. E guardando, né, pessoal, que tudo é passageiro. Então, se a gente está com um problema muito grave, tenha paciência que vai se resolver. Tudo vai se resolver. Só que não é no nosso tempo. Como eu coloquei no exemplo aí, se a gente se machuca, às vezes uma queimadura, né? Quanto tempo leva para cicatrizar? Mas a pele vai se recuperar. Ela foi programada para isso. E assim os nossos problemas, né? A gente pode estar até aqui de problemas, mas eles vão acabar. Que nem carnê aquele que tinha os carnês de crediário lá em 60 parcelas, a gente comprava a geladeira em 60 pagamentos, um carnê grosso assim, né? Mas ele vai acabar, uma hora termina. E a gente vê cada um com um carnezão aqui, né? Para recuperar coisas que a gente deixou de fazer em outras vidas, em outras oportunidades. Muito obrigado pela oportunidade de vocês me ouvirem. Fiquem com Deus.